tarde, sejam bem-vindos aí a mais um evento promovido pela Datamassi. Para quem não me conhece, eu sou a Janaína, faço parte do departamento de treinamento. A nossa proposta hoje é falar sobre a DIRF, né, que ainda é uma rotina nossa, e-social ainda não substituiu. Estamos esperando aí, né, para 2024, quem sabe. Precisamos aí acompanhar, né, as cenas dos próximos capítulos. A gente vai falar sobre um pouquinho das regras, né, a legislação que estabeleceu aí a entrega. Passaremos algumas orientações e informações sobre como fazer essa conferência na nossa folha de pagamento, tá bom? Então, a gente vai passar por todas essas informações aí neste período em que estaremos juntos. O que a gente vai abordar? Um pouquinho da legislação, o prazo de entrega que a gente tem para poder fazer a apresentação da DIRF, conferência na folha de pagamento. O que eu posso fazer se os valores não baterem, né? Então, como que a gente consegue levantar essa informação e até mesmo identificar que um valor nosso não está batendo? Como corrigir esses valores? Quais são as ferramentas e as opções que eu tenho dentro do sistema para poder fazer essa correção? Como declarar assistência médica na DIRF, como onde gerar o arquivo, validação e envio do arquivo para a DIRF, então a gente precisa baixar lá o aplicativo, gerando o informe de rendimento e fazendo a entrega e a apresentação para o nosso trabalhador. Legislação, gente, o que a gente tem previsto aí sobre essa questão da DIRF? As regras para a entrega da DIRF, né, foram estabelecidas na IN, da Receita Federal, número 1990, de 18 de novembro de 2020. Então, lá eles fizeram uma publicação das principais regras, né? Em março de 2022, a gente teve alteração em apenas um artigo, pela IN 2073, e todos os anos a Receita Federal libera o ato declaratório que traz a questão de alterações no layout e informações relativas à entrega daquele ano, né, com o formato, né, para a gente poder fazer a entrega. Isso foi feito lá em 21 de novembro de 2022. Quem está obrigado a entregar a DIRF, né? Então, a DIRF é obrigatória para aqueles que tiverem pago ou creditado rendimentos que tenham sofrido retenções de IR na fonte. Praticamente todas as empresas aí precisam fazer a entrega da DIRF para que, posteriormente, os trabalhadores também tenham o cumprimento da sua obrigação legal de fazer a sua declaração como pessoa física, indicando os rendimentos que recebeu aí da empresa, tá? É importante a gente acompanhar o que mais essas instruções normativas trazem para a gente, porque lá eles trazem bastante detalhe. Aqui eu não vou falar de todos eles, a gente vai focar na questão da nossa conferência dentro da folha de pagamento, mas é importante dar uma olhadinha lá, tá? Não tivemos grandes alterações de um ano para o outro, um campo outro, a questão mais até da posição, tá? Prazo de entrega da DIRF, né? Então, dentro da IN, no artigo 7º, vem falando assim, que a DIRF deve ser apresentada até às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, né? Do horário de Brasília. Importante, quem não tiver no horário de Brasília se atentar, né? Inclusive, a Datamassi tem alguns clientes em outras regiões do Brasil que não seguem o horário de Brasília. Do último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente àquele a qual o rendimento tiver sido pago ou creditado, né? Lá no site da Receita Federal, a gente também tem um documento de perguntas e respostas da DIRF, isso eles vão atualizando por todos os anos. Uma das perguntas lá é o prazo deste ano, então lá a gente tem definido que o prazo para entrega da DIRF 2022-2023, ela tem limite do dia 28 de 2 de 2023 até as 23h59 e 59, tá bom? Então a gente precisa aí ficar atento a esse prazo para que a gente não perca, né, o prazo de envio dos dados. Como que a gente vai começar a fazer a conferência dessas informações dentro da nossa
folha de pagamento, né? Então, a gente tem aí até informações de relatórios, a gente tem a tela de manutenção da DIRF, né? A gente tem as nossas parametrizações. É muito importante, quando eu vou criar uma rubrica nova, eu indicar as incidências corretas dessa rubrica, para que a gente não tenha que ficar dando manutenção nisso posterior. Criei uma rubrica errada, ele vai acumular, né, a informação errada lá na manutenção da DIRF. Ele até guarda o valor que eu paguei naquela rubrica dentro da minha ficha financeira no sistema, mas ele não reflete a informação da manutenção da DIRF, porque às vezes eu não coloquei a informação da incidência correta, tá? Então, um dos primeiros pontos que a gente precisa se atentar é: vou criar uma verba nova, tá? Essa verba vai ter incidência para imposto de renda, sim ou não? E aí ele vai montando a base, né? Uma informação importante é em que momento isso vai ser processado na folha de pagamento, é um rendimento nas férias, é um rendimento que vai ser no 13º, é um rendimento de PLR. Então, a gente precisa colocar a verba dentro da sua casinha certa, né? Tem algumas verbas que elas são isentas, mas que elas precisam também ser declaradas na DIRF. Então, eu preciso indicar na rubrica também, mesmo ela sendo um rendimento não tributável, em que local que a gente quer fazer a indicação dela. Assistência médica, precisa estar declarado lá aquilo que a gente descontou do trabalhador. Então, na hora que eu crio a rubrica, né, de assistência médica, eu preciso fazer essa indicação. Então, é muito importante a gente ter a base bem parametrizada para que na entrega da DIRF realmente seja só conferência, tá bom? Não ajustes, que às vezes se faz necessário e a gente tem ferramentas dentro do sistema para nos auxiliar dentro deste processo, tá? O primeiro relatório que a gente traz para vocês como dica para começar aí as conferências e avançar no processo é um relatório que a gente tem lá dentro de processos anuais. Então, quando eu estou dentro da minha folha de pagamento, vou navegando lá entre as opções, entre os menus, tem um menu chamado processos anuais. Quando a gente abre ele tem um relatório de crítica, né? Ele tinha a opção da RAIS, que praticamente a RAIS a gente já entrega as rotinas via e-social, mas ele tem a opção da gente poder gerar as informações para a DIRF. Então, se eu tiver algum trabalhador sendo demonstrado nesse meu relatório, quer dizer que eu já tenho erro de cadastro. Quer dizer que eu já tenho erro lá no cadastro do trabalhador que vai me barrar de enviar e avançar com as informações deste funcionário lá dentro das informações de entrega que a gente precisa para a DIRF. Tá? Então, listou alguém aqui, vou rastrear o que está acontecendo. No meu exemplo aqui, por exemplo, eu trouxe que faltou o número de CPF da pessoa. Uma outra coisa que pode me barrar lá é o CPF do dependente dele para a DIRF. Então, a gente precisa ficar atento, dar uma rastreada também, né? Se todos os dependentes que ele declarou lá para a DIRF já constam, né, com a sua informação de ter o CPF aí com os seus dados, tá bom? Então, a gente precisa se atentar. Não gerou nada aqui? Sigo a vida, continua aí as minhas informações com os outros relatórios que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Um outro relatório que a gente traz, até com uma observação que a gente precisa fazer, é poder utilizar o relatório de IR, que também fica lá em processos anuais para auxiliar, né, dentro dessa conferência. Ele traz até um apurado, né, daquilo que foi processado dentro do ano na sua folha de pagamento. E aqui é importante a gente verificar qual é o tipo de imposto de renda da empresa, né? Então, o tipo de imposto de renda da empresa, ele vai influenciar na forma como a gente vai fazer a nossa conferência, tá? Então, se a gente trabalha com regime caixa ou competência. Se for caixa, a gente tem que observar o rendimento de janeiro, né? Que ele somente será demonstrado com os valores recebidos em 5/1 e 20/1. E só vão aparecer na tela da DIRF após o mês de janeiro estar fechado, tá bom? Então, se a gente trabalha aí com regime caixa, é importante a gente se atentar a essas informações na hora de fazer as conferências.
Eu sempre costumo brincar com os clientes em treinamento, né? Que normalmente a DIRF, a gente deixa para olhar ela uma vez por ano, né? Normalmente acumula muita coisa, principalmente se eu tiver ajustes a fazer. Que é interessante a gente colocando isso até mesmo na nossa rotina mensal. E o E-Social tá vindo aí, né? Já há bastante tempo, mostrando que a nossa conferência é dentro do mês, né? Então, todos os meses a gente tem que ir olhando e vendo se a gente está recolhendo, se a gente está processando e trabalhando todas as informações aí certinha, até para fins de recolhimentos, tá? Outro relatório que eu posso gerar para poder fazer a conferência é o relatório que a gente tem lá em processos mensais. Então, eu saí de processos anuais, estou lá em processos mensais, que é o relatório de cruzamento da DIRF versus DARF, né? Então, neste relatório é possível identificar diferenças de R que não foram recolhidos. Se estiver com diferença zerada, significa que os meus recolhimentos estão ok, tá? Este relatório aqui, para a gente conseguir gerar, ele tem uma jogadinha. Quando a gente entra lá em processos mensais, DARF versus DIRF, emissão do DARF, né? E aí, quando ele abre as opções para mim, que eu tenho emissão do DARF apenas para recolhimento, e a gente tem a emissão do DARF versus DIRF, que é aquele DARF que consolida todos os processos que eu realizei na minha folha. Mesmo que eu não for utilizar esse DARF para fazer o recolhimento efetivo, porque eu prefiro utilizar os DARFs que estão individuais, é importante a gente processar as informações emitir esse DARF versus DIRF, porque os relatórios que seguem após estão baseados neste processamento, né? Então, a gente pode processar as informações e não recolher naquele DARF coletivo, porque eu utilizo o individual, né? Então, eu gerei o DARF da folha, eu gerei um DARF lá em férias, eu gerei o DARF do adiantamento, eu gerei o DARF do meu 13º, quando eu tenho. Então, eu recolhi ele individual. Mas, mesmo assim, eu vou processar o DARF versus DIRF para que a gente consiga emitir os relatórios e até mesmo consulta em tela que a gente tem disponível lá, tá bom? Então, ele traz esse relatório com cruzamento, trazendo aí as informações, se houve diferença ou não, DIRF tributável, valor do IR, aquilo que foi indicado lá no DARF também, tá bom? Então, a gente tem aí como fazer essa checagem também e posso ir fazendo isso todos os meses, né? Não esperando chegar a época de entrega para poder fazer a consulta, tá bom? Que outro relatório que a gente tem? Lá em processos mensais ainda, no DARF, a gente tem o relatório de R versus DARF para auxiliar na conferência e identificação de possíveis divergências. E aqui ele traz todos os recolhimentos do mês, né? Então, ele traz tudo aquilo que a gente teve processamento de IR dentro do mês, adiantamento, folha, férias, teve rescisão, né? Então, ele vai trazendo todas essas informações para a gente poder fazer uma conferência. Um mês eu identifiquei a divergência, vou lá e gero o relatório para acompanhar e identificar quem foi o trabalhador, tá? Já em processos anuais, a gente tem mais um relatório, que é o relatório de conferência da DIRF. E aí a gente tem a opção resumida, onde eu vou conferir mês a mês todos os totais. Se eu identificar alguma diferença, posso imprimir ele no formato detalhado para análise dessas diferenças também e ir apurando em que trabalhador que a gente tem o valor não batendo, tá? Outra opção que a gente tem é emitir a ficha financeira dos trabalhadores, que vão servir aí para amostra, para a gente poder fazer a nossa conferência. Então, lá em processos mensais, né, eu posso gerar essa opção da minha ficha financeira e eu vou comparar aquilo que foi acumulado na ficha financeira com os valores que são demonstrados lá na tela de manutenção da DIRF. Então, lá em processos anuais, a gente tem a tela de manutenção da DIRF, lá ele guarda alguns valores para a gente, e a gente vai bater esses valores com aquilo que foi apresentado para a gente, né, que foi guardado e armazenado dentro da nossa ficha financeira. Para isso, a gente precisa conhecer quais são as rubricas que a gente vai utilizar para poder fazer essa conferência.
e aí a gente destaca essas rubricas aqui para vocês. Então, quando vocês pegarem a ficha financeira para poder bater os valores que são demonstrados lá dentro da nossa tela de manutenção da DIRF, quando a gente for avaliar a coluna lá de rendimento bruto, quais são as rubricas que eu tenho que acompanhar os valores na ficha financeira? 801, 802 e 803. Então, se eu tiver esses valores, aí eu tenho que dar uma checada mês a mês e vendo se o valor está batendo com aquilo que foi armazenado lá na tela de manutenção da DIRF, tá? Quando a gente fala da coluna de R retido na fonte, quais são as rubricas que a gente tem que analisar? 401, 402, 403, 406 e a 407. Então, são as rubricas que a gente tem que avaliar se teve processamento na ficha financeira e bater os valores com aquilo que foi acumulado lá na tela de manutenção da DIRF. Valor de previdência social, tenho as rubricas correspondentes. Valor de dedução de dependentes, tenho aqui as rubricas correspondentes que foram guardadas e armazenadas na nossa ficha financeira. Valores de pensão alimentícia, que porventura tenha sido pago e repassado para pensionista. Salário família, despesas médicas, rendimento tributável no PLR e o IR do PLR. Então, são rubricas que a gente tem que avaliar na nossa ficha financeira para ir batendo os valores, coluninha por coluninha, lá na tela de manutenção da DIRF. E para o 13º, eu tenho as rubricas correspondentes aí ao 13º também. Então, quando a gente fala do 13º, a gente tem as rubricas do rendimento bruto, 804 e 805, IR retido na fonte do 13º, Previdência Social e pagamento de pensão alimentícia do 13º também. Então, quando a gente for analisar os valores de 13º na nossa ficha financeira, batendo os valores na manutenção da DIRF, a gente precisa ter aí essas informações indicadas, tá? Então, a ficha financeira, né, ela é bem extensa, porque ela traz todas as rubricas que foram processadas na folha de pagamento do trabalhador mês a mês. Então, ela gera a informação do ano para a gente poder ir batendo aí os valores, tá? E esses valores daquilo que vai ser demonstrado, daquilo que vai ser entregue para a DIRF, ficam acumulados lá dentro da tela de manutenção de valores para a DIRF, né? Então, tudo aquilo que a gente foi processando das rubricas que a gente indicou que seriam base, ele vai trazer os dados aqui, o valor da retenção, ele guarda aqui para a gente. Então, para cada rubrica que a gente indicou aqui que eu preciso analisar, ela é correspondente a cada uma dessas colunas que a gente precisa fazer conferência, né? Então, a gente tem o processamento mensal, a gente tem as informações do PLR, se eu tiver pagamento de RRA e se a gente tiver informação ali de 13º salário também, preciso fazer a avaliação dessas informações, tá bom? Agora, tive problemas, né? Então, como que eu vou bater os valores? Como que eu vou fazer se os meus valores estão batendo sim ou não? E se não estiver batendo, o que eu vou fazer? Né? Então, quais são as opções que o sistema me dá hoje para a gente poder trabalhar aí essas nossas informações, né? Então, o que o sistema me apresenta, o que o sistema me dá como ferramenta para a gente poder fazer a correção de um possível valor acumulado, não da forma que a gente precisa, tá bom? Então, a gente tem algumas dicas aqui para a gente poder ir avaliando e a gente traz até alguns exemplos. Primeira coisa, é importante lembrar que os valores são acumulados conforme a data de pagamento. Ou seja, o valor acumulado deve corresponder a tudo que foi pago dentro do mês. E o que normalmente dá impacto aqui? Férias, né? Então, a gente precisa ir acompanhando essa questão das férias. E para quem é regime caixa também, é algo aí que a gente precisa avaliar por conta da questão do pagamento do 5º dia útil, né? E o adiantamento aí no dia 20 do mês, né? Do pagamento.
E aí a gente entra no passo 2, que é identificar o regime de IR da empresa, se é competência ou caixa. Se for regime competência, o adiantamento quinzenal e pagamento de salário tá tudo dentro do mesmo mês, né? Então, normalmente a gente tem a prática, né, do adiantamento sendo no dia 15 e o pagamento aí sendo no dia 30 ou no último dia útil do mês, né? Então, normalmente quem trabalha com regime competência, essa é a prática. Já no regime caixa, né, a gente trabalha com adiantamento quinzenal, pago dentro do mês vigente, e pagamento de salário pago no mês subsequente, né? Então, a gente tem normalmente aí o pagamento do adiantamento no dia 20 e no quinto dia útil do mês seguinte, tendo a quitação do pagamento deste nosso trabalhador, tá? Se eu tiver dúvida do que efetivamente foi pago dentro do mês, eu posso consultar os relatórios de IR para conferência, que foi o que eu demonstrei para vocês. E aqui, por exemplo, para essa conferência específica, a gente pode gerar o relatório de IR versus DARF lá dentro de processos mensais, onde eu posso gerar ele até em Excel, fazer filtros, né, utilizar outras rotinas aí para conferência. E uma outra opção é a ficha financeira, porque a ficha financeira traz tudo, né, a capivara do trabalhador, de tudo aquilo que a gente processou de rubrica, tá tudo guardadinho lá dentro da ficha financeira. Com isso, a gente vai analisar aquela primeira coluna lá da tela de manutenção da DIRF, que é o que a gente chama de rendimento bruto. Como que eu sei dentro do sistema que os valores guardados lá correspondem com a informação que a gente tem guardado na ficha financeira do trabalhador? Uma informação importante, sempre verificar, né, qual é o regime da empresa. Então, se o regime da empresa for competência, eu vou verificar o valor da rubrica 801 do mês. E se o trabalhador tiver férias, né, pagas dentro daquele mês, vou somar as rubricas 802 e 803, se eu tiver elas processadas lá dentro da minha ficha. Se o regime for caixa, eu vou verificar o valor da rubrica 415, que é o adiantamento quinzenal pago dentro do mês, e a rubrica 801 do mês anterior. E as rubricas 802 e 803, que caso o trabalhador tenha tido férias pagas dentro do mês, né? Então, o regime competência tem uma quantidade de rubricas para consulta, o regime caixa eu já tenho outro olhar na hora de fazer a conferência e tentar bater os meus valores, tá? Então, aqui a gente trouxe um exemplo, né? Então, eu tenho aí, por exemplo, num regime competência. Vou verificar a rubrica 801, peguei um mês de abril aqui como exemplo para vocês, e a rubrica 802, neste caso que eu peguei, é umas férias de maio, tá bom? Então, eu vou olhar com início em maio, mais a informação de pagamento dentro do mês de abril. E a observação que a gente traz para que a gente tenha um olhar atento, né, na rubrica 802, né, para a data de pagamento. Pois se as férias foram concedidas para o trabalhador em um mês, exemplo maio, mas o pagamento foi realizado no mês anterior, em abril, na manutenção da DIRF, o valor será demonstrado em abril, pois quando a gente trata do IR, o que conta é a data de pagamento da verba. Porém, na ficha financeira, ele vai ser demonstrado em maio, pois foi quando ocorreu a movimentação dos valores na folha de pagamento. Então, férias tem essa jogadinha aí na hora da gente fazer a conferência. E aí, aqui a gente trouxe um exemplo, né? Então, eu tenho ali um trabalhador no mês de abril com rendimento bruto acumulado de R$ 14.218,15. Fui lá para a ficha financeira fazer a conferência dele. É um caso, por exemplo, que tem férias exatamente como eu escrevi na tela anterior. Então, o 801 dele eu avalio lá em abril, 7.642,22. Só que ele teve férias lá de maio, 6.575,93. Somando um com o outro, eu tenho o valor que foi acumulado lá na minha tela de manutenção da DIRF. Então, os casos que eu pegar como exemplo, é assim que a gente vai fazer para bater aí os nossos valores, tá? Isso, um exemplo no regime competência. E se eu for regime caixa?
eu vou verificar a rubrica 801 do mês anterior. Então, por exemplo, janeiro. Pago no 5º dia útil de fevereiro. Vou pegar a rubrica 415 de fevereiro. E caso tenha férias pagas no mês, a rubrica 802. Nesse exemplo aqui, eu não tinha férias, né? Mas eu peguei o 801 lá de janeiro, 6.165,16. E aí eu analisei o 415 de fevereiro, 2.889,60. O que eu tenho? A somatória de 9.054,76, que é exatamente o valor que a gente tem demonstrado e acumulado lá na nossa tela de manutenção da DIRF, tá bom? Então, gente, para poder fazer a conferência, é assim que a gente vai fazer. E aí tem que conferir para a gente poder ver se está tudo certinho e não mandar nada errado, tá? Vou mostrar mais um exemplo de análise, que é a análise do campo de R retido, né? Então, se eu tiver o valor do imposto de renda retido, ele também vai acumular lá naquela nossa tela de manutenção da DIRF. Então, vamos lá. Se o regime da empresa for competência, verifique o valor da rubrica 401 do mês. E caso o funcionário tenha algum outro rendimento pago dentro do mês, vou verificar as rubricas 402, 3, 6 e 7. Lembra lá das rubricas que a gente passou no slide lá atrás? São essas rubricas que a gente está analisando agora. Se o regime for caixa, vou verificar o valor da rubrica 810, IR sobre o adiantamento quinzenal, pago dentro do mês, a rubrica 401 do mês anterior, e caso o funcionário tenha algum outro rendimento pago dentro do mês, vou verificar as rubricas 402, 403, 406 e 407 para a soma, tá? Regime e competência. Verifico a rubrica 401 do mês de abril e a 402 naquele nosso exemplo ainda, para trazer aí as informações, né, de férias aí de maio. Então, eu tenho aqui o exemplo 1.670 acumulado lá na manutenção da DIRF, e aqui a gente tem as informações, o valor de abril, 939,20, mais o valor de maio, 730,90, totalizando o valor que a gente teve as informações dentro aí da manutenção da DIRF, tá bom? A Caldex colocou aqui uma pergunta para a gente no chat. No manual está pedindo CPF do alimentado. Neste caso, o sistema já está atualizado para essa nova exigência? Está. Tá bom? A gente já atualizou o layout do sistema, é só baixar o último release para poder ter tudo aquilo que foi determinado no novo layout da DIRF, tá bom? No regime caixa, eu preciso verificar a rubrica 401 do mês anterior, no caso janeiro, pago no 5º dia útil de fevereiro, e a 810 de fevereiro, caso tenha férias pagas no mês, preciso analisar também. Então, eu peguei lá o meu 401 ali, de 199, analisei o meu 810, 741,57, totalizando aquilo que foi acumulado na manutenção da DIRF no valor de 940,57. Então, a gente precisa ir analisando e verificando item a item, campo a campo, coluna por coluna aí das nossas informações, tá bom? Para as demais colunas, gente, a lógica de conferência é a mesma, né? Então, eu vou pegar a coluna, verifico qual é o assunto, analiso quais são as rubricas, vejo qual é o meu regime de imposto de renda, e aí vou pegando as rubricas e batendo os valores daquilo que foi acumulado. Posso pegar os meses aí para ir batendo essas informações aí no nosso dia a dia também, tá bom? Então, a gente precisa, né? O sistema faz certinho, mas é bom sempre a gente dar essas informações aí com detalhes, né, e fazendo a conferência, tá bom? O IR do 13º segue o mesmo critério do que a gente viu na folha, tá? Então, é só analisar as rubricas que a gente já demonstrou as informações. Avançando aqui, gente, se porventura eu tiver erros, como que eu vou fazer para corrigir esses valores que porventura não estão batendo, tá bom? Então, a gente vai trabalhar aqui essas informações. E antes de qualquer
rotina, antes de qualquer informação, a gente precisa ter um backup, tá bom? Verifiquem aí como que tem sido a rotina de backup de vocês, né, para poder trabalhar aí essas informações. E se precisar executar a rotina de correção, né, a gente precisa ter a realização de um backup para a gente poder acompanhar aí essas nossas informações, tá bom? A correção de algum valor que for identificado que porventura não estiver batendo, ela pode ser realizada por uma rotina que a gente tem disponível lá em base de dados, na folha, na parte de ferramentas, né? Então, a rotina chama Corrige Acumulados Anuais, né? Então, entro dentro dessa ferramenta, a tela vai ser demonstrada para mim. É importante a gente saber exatamente qual é a rubrica, qual é o mês e onde a gente quer executar a rotina. Por isso que a gente orienta ter a realização de um backup, tá bom? Então, a gente precisa ter as informações aí deste backup para poder... se, por exemplo, eu fui com o meu dedo nervoso ou o resultado que eu esperava não era o desejado, a gente tem como recuperar de uma forma mais rápida essas informações, tá bom? Então, aqui eu vou ter que informar a rubrica que contém o valor que será acumulado no campo que eu quero corrigir. Eu vou informar o ano base do cadastro, nesse caso o ano da DIRF, que eu quero fazer a correção, e qual é o ano base da ficha financeira que eu quero puxar os valores para atualizar a manutenção da DIRF. Eu vou informar em que acumulado que eu quero corrigir, então qual daqueles campos lá que eu quero trabalhar a correção, e na parte dos meses, em que mês que eu desejo ajustar, porque às vezes é só um mês, né? Não são todos os meses que a gente quer fazer os ajustes dessas nossas informações, e aqui a gente tem a opção não, que ele não vai fazer a leitura para ajustar nenhuma informação na tela de manutenção da DIRF, ou a gente pode trabalhar com a soma, onde ele vai pegar a rubrica e vai somar no acumulado que a gente indicou, ou ele vai subtrair, pegando o valor da rubrica e trabalhando aí a informação de indicar o rendimento bruto, ou a gente vai trabalhar a substituição. Eu vou desprezar o valor que está lá e ele simplesmente vai pegar o valor da ficha financeira e lançar essa informação lá na nossa tela de manutenção da DIRF, tá bom? Então, a gente tem como ir trabalhando aí essas informações, corrigindo esses valores, caso a gente precise executar essas informações, tá? Gente, como foi o nosso combinado inicial, muita gente entrou aí um pouquinho depois, até porque a gente teve um probleminha no link, não sei o que aconteceu, o pessoal pedia para entrar, não aparecia para gente, e para vocês aparecia que vocês estavam aguardando, né? Dúvidas, concentrem no chat, situações pontuais, análises individuais lá na consultoria, tá bom? Lá na consultoria que a gente vai tratar situações aí pontuais da sua base. Mas tenta, né, conferir, né, antes, tá bom? Gente, falando da ferramenta, né, essa ferramenta poderá ser utilizada sempre que o valor acumulado na manutenção da DIRF não bater com o que foi processado durante o ano e demonstrado na ficha financeira. É muito importante observar que a rubrica indicada em tela está diretamente ligada com o campo escolhido na opção Corrige Acumuladores de. Então, a rubrica indicada aqui vai estar totalmente ligada com os acumuladores, tá bom? Então, a gente consegue ir acompanhando aí essas informações. A ferramenta vai acumular os valores conforme o regime parametrizado no cadastro de empresas, que é outra informação importante, se é competência ou caixa, tá? Então, se o regime for competência, selecionou o mês de janeiro, o valor será acumulado em janeiro, pois ocorreu dentro do mês. Porém, se o regime for caixa, selecionar o mês de janeiro, o valor será levado para fevereiro, já que o valor referente ao mês 1
foi pago no 5º dia útil de fevereiro, tá bom? Então, só tem que se atentar a essa questão do regime até na hora de processar a rotina, né? Se a gente está com competência ou caixa, tá? Outra coisa que é importante a gente observar, se o ajuste for necessário para várias pessoas ou se ele é necessário para apenas uma, né? Se a alteração for só para uma pessoa, a gente sugere até alteração manual direto na tela de manutenção da DIRF, tá? Por quê? Porque a ferramenta vai processar para todo mundo, né? Então, a ferramenta ela vai ser coletiva. Janaína, tenho 5.000 funcionários, preciso ajustar 3. Vou usar a ferramenta, gente? Não, vai nos 3, né? Agora, Janaína, meu BO são com os 5.000. Aí a ferramenta vai processar coletivo e para todo mundo, ok? Exemplos, né? Vamos supor que o valor de rendimento das férias da rubrica 802 não foi, aconteceu alguma coisa, deu uma zica lá, não foi acumulado na manutenção da DIRF, né? Utilizando um trabalhador que teve férias em fevereiro, eu vou indicar os dados conforme a tela seguir, que ela já vai aparecer. Vou informar que eu desejo somar o valor das férias pagas em fevereiro com o que já consta no campo rendimento bruto. Então, de tudo que eu já tinha acumulado em rendimento bruto lá na manutenção da DIRF, eu quero somar o valor da rubrica 802, que está guardadinho lá na minha ficha financeira. Então, eu vou entrar na minha tela, né, de corrige acumulados anuais. Eu vou falar qual é a rubrica que eu quero trabalhar, então eu vou pegar o valor da rubrica 802, o ano base de cadastro 2022, analisando a ficha financeira de 2022 também. Em que base que a gente quer tratar esse valor acumulado lá no rendimento bruto? São de todos os meses? Não, gente, não são de todos os meses. A gente vai ajustar fevereiro, tá bom? Então, eu seleciono só fevereiro para somar. Então, ele vai pegar o valor da rubrica 802 e vai acrescentar esse valor, vai somar ao valor que já existe no rendimento bruto lá na tela de manutenção da DIRF. Neste caso aqui, não há interferência do regime por conta da rubrica que eu estou pedindo, do tipo que ela é. Por como é férias, ele vai checar a data de pagamento das férias, tá? Então, este é um exemplo que a gente tem de possível correção que eu possa fazer aí na minha base, tá bom? Outro exemplo que a gente tem já é com o regime caixa. O regime é caixa e o valor de dezembro, pago no 5º dia útil de janeiro, não acumulou lá em janeiro, não foi. Estava de crise, não quis ir para a manutenção da DIRF. O que eu vou fazer? Eu vou indicar na tela a rubrica 801 da ficha financeira de dezembro de 2021, que é lá que está acumulado, para acumular no campo rendimento bruto do mês de janeiro de 2022 na manutenção da DIRF. Então, o que eu vou fazer, gente? É a rubrica 801 que eu quero analisar na ficha financeira. De que ficha financeira, gente? De 2021. Atualizar os dados lá em 2022, no campo de rendimento bruto. De que mês que a gente está falando? De dezembro, tá bom? Então, ó, eu tenho regime caixa na minha empresa, o valor de dezembro, pago no 5º dia útil de janeiro, não acumulou em janeiro na manutenção da DIRF. Vou indicar na tela a rubrica 801 da ficha financeira de dezembro de 2021 para acumular no campo de rendimento bruto do mês de janeiro de 2022 na manutenção da DIRF. Por isso que é importante a gente entender qual é o nosso cenário, né? E utilizar a ferramenta com calma, tá? Não tenta ficar afobado. Às vezes a gente tá tão atribulado no nosso dia a dia, é tanta coisa acontecendo, que às vezes a gente fica afobado, mas é importante a gente interpretar o que a gente quer para configurar a ferramenta de forma correta. Lembra que ele vai fazer para todo mundo? Imagina a gente configurar errado. Vai errado para todo mundo, tá bom? Neste caso aqui, o sistema sabe que deve acumular o valor em janeiro devido
ao regime que está parametrizado lá no cadastro de empresa. Então, como ele sabe que é caixa, ele já faz a indicação na manutenção da DIRF, mas porque a gente também parametrizou a tela certa, né? Eu indiquei o ano, eu indiquei o mês, aonde eu quero refletir, em que base, de qual rubrica a gente quer trabalhar essa informação, tá bom? Então, a gente precisa... a ferramenta, ela é bem importante para a gente, mas é legal a gente utilizar ela com cautela, tá? Terceira situação. O valor do rendimento bruto está duplicado na manutenção da DIRF. Ele resolveu, dobrar, né? Ele estava com vontade de muito dinheiro. Então, ele dobrou lá a informação para a gente. Na tela, eu vou indicar a rubrica 801 da ficha financeira e vou utilizar a opção de subtrair no campo, né? E aí, vou subtrair lá no rendimento bruto de todos os meses da manutenção da DIRF. Então, neste exemplo aqui, a rubrica 801, o ano base é o mesmo ano da ficha financeira. E o que eu vou fazer? Eu vou subtrair as informações, né? Então, ele, como está duplicado, eu quero tirar pelo menos um valor, tá? E aí, eu mantenho o outro valor lá, como rendimento bruto efetivo e correto que foi processado dentro da folha, tá bom? A ferramenta apresenta para a gente as opções de soma, subtrai e substitui. Escolha a melhor opção para a situação demonstrada em sua base, tá bom? Então, eu vou utilizar a informação com base naquilo que efetivamente eu preciso fazer a minha correção. Janaína, é individual, então eu vou entrar lá na tela de manutenção da DIRF, informo o registro do trabalhador, entro na linha do ano, abro a tela e digito o valor certo, tá bom? Manualmente individual é assim que a gente vai fazer, seja em qualquer um dos campos, ok? Um outro assunto que a gente tem que se atentar e fazer conferência também é o valor da assistência médica, né? A assistência médica, ele vai como informação aí para a DIRF, para a gente poder acompanhar aí essas informações. Na assistência médica, a gente também tem algumas ferramentas para ajustes, né? Então, todas as vezes que eu uso ferramenta, a gente indica fazer um backup antes de processar e executar qualquer uma dessas rotinas, tá bom? Os valores da assistência médica também seguem o regime de empresa, seja competência ou caixa, né? Se o seu regime for competência, o valor será acumulado dentro do mês. Porém, se for caixa, o valor descontado em janeiro, por exemplo, será acumulado lá em fevereiro, pois o pagamento é realizado no 5º dia útil do mês subsequente. Para os valores de assistência médica, né? Para que os valores sejam levados para a DIRF, é necessário que o trabalhador e os dependentes tenham um plano cadastrado corretamente lá no módulo de benefícios, plano assistência médica, cadastro. E na tabela desse plano, eu ter o plano corretamente cadastrado. Então, eu dou um nome para o plano, eu falo qual é o número dele da INS, eu cadastro qual é o CNPJ dele, eu digo em que rubrica que a gente faz o desconto, qual é o valor do desconto, né? Então, o plano estando parametrizado e ele é associado no cadastro, tanto do trabalhador como do dependente, tá? Agora, se por algum motivo os valores não estiverem acumulados na manutenção da DIRF, a gente pode rodar a ferramenta para acertar esses valores, lá em benefícios, plano assistência médica, ferramenta, tá? Na ferramenta eu vou ter que informar o ano a ser corrigido, o registro do trabalhador, e se a correção é para todos, eu vou deixar de 0 a 999 lá na opção do registro. O valor a ser acumulado pode ser indicado por rubrica, então ele vai pegar o valor daquela rubrica acumulado na ficha financeira e atualiza a informação na assistência médica, ou por plano, tá bom? O sistema utilizará o valor informado na tabela de planos, tá bom? Caso o regime da empresa seja caixa e precise ajustar o valor de dezembro para janeiro, vou preencher a ferramenta o ano de 2021 com a opção considera regime de caixa, selecionada, e o mês 12 a 12. Os demais filtros devem ser preenchidos conforme a sua necessidade, tá? Antes de avançar aqui para a análise da tela, o Eduardo colocou uma pergunta bem interessante aqui.
Assistência médica. Tivemos mudança em agosto de 2022 para outra operadora. E lá irá levar os 2 CNPJs para a DIRF? Depende, se você fez da forma correta dentro do sistema. Para que ele leve os 2 CNPJs, o que você deve... E eu espero que você tenha feito isso. Você tem que ter encerrado o plano anterior, não excluído. Então, a gente tem lá a tela de encerramento do plano. Então, eu encerrei o plano anterior e inseri o plano novo. Então, o plano antigo ficou até julho de 2022 e eu dei entrada num novo plano, inserir uma nova data a partir de agosto de 2022. No cadastro desse trabalhador, ele vai guardar a informação para a gente de 2 linhas por plano. Então, 2022 vai ter 2 linhas lá para ele, do plano antigo, com a data de encerramento, e do plano novo, com a data de início, tá bom? Janaína, misericórdia, você nem sabe. Eu excluí e cadastrei o novo. Não precisa se desesperar, mas você vai ter que utilizar a ferramenta para poder corrigir essa informação, né? Então, aquilo que... Aí você vai ter que trabalhar o plano anterior, levando para o cadastro, para que a informação ela fique com 2 linhas para a gente poder fazer a entrega na DIRF, tá bom? Então, por isso que até nos treinamentos a gente fala bastante sobre isso, sobre quando tem mudança de plano, não excluir. A gente lança a data de encerramento do plano. Então, a gente encerra o plano e dá início ao novo plano. Lá, inclusive, tem formas coletivas de fazer isso, de você encerrar um plano e inserir um novo, tá bom? Agora, precisa ajustar os valores que foram acumulados, né? Então, lá dentro da parte de assistência médica, a gente tem essa ferramenta de atualizar dados para a DIRF. Eu vou informar o ano que eu quero corrigir, de qual trabalhador, se é por rubrica ou por plano, em cima de quem a gente quer atualizar, se trabalhadores e dependentes, só trabalhador, só dependente. Tudo isso é variável com base no tipo de desconto e plano que a gente oferece aí para o nosso pessoal. Eu vou informar os meses em que eu quero fazer ajuste. Se a empresa trabalha com regime caixa, seleciono para considerar o regime caixa. Se a gente vai dividir os valores entre todos os envolvidos, se eu vou sobrepor o valor já existente e se eu vou subtrair o valor que já está lá acumulado na DIRF. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, qual é o meu cenário? O que eu quero? Aí eu vou vir aqui e vou indicando dentro da ferramenta. Sempre com backup, tá bom? Faz um backupzinho antes aí para a gente não correr o risco, né, de fazer informação errada e aí fica mais fácil a gente reaver aquilo que a gente ajustou e não era bem o resultado que a gente queria, tá bom? Existe também a possibilidade de limpar os dados de assistência médica que foram acumulados indevidamente. Então, lá dentro do plano de assistência médica, dentro da ferramenta, tem um botão chamado limpar lá também, onde a gente pode eliminar o registro do plano e o ano selecionado para o trabalhador e para o dependente, né? Ou a gente pode zerar o valor ou zerar de todos os meses. Então, lá dentro dessa opção, né, da ferramenta, a gente ainda tem um botão de limpar para poder fazer a limpeza aí também, tá? A Silvia colocou aqui pra gente, tem assistência médica odontológica. Sairão os 2 discriminados, um valor para cada. Então, eu tenho que ter as 2 tabelas de plano e elas associadas, tá bom? A Daniele colocou pra gente se ela consegue extrair um relatório em Excel para a conferência de coparticipação do mês, por exemplo, do valor que foi para a DIRF. Um relatório pronto da coparticipação a gente não tem, mas você pode utilizar o relatório genérico da folha de pagamento, ou até mesmo, se você já quiser deixar um relatório montado, o relatório 14 colunas, lá dentro de processos mensais também, tá bom? Então, pronto eu não tenho, mas tenho como montar um e tenho ferramentas para poder extrair esses valores. Essas 2 opções de relatório que eu dei para você, ele sai em Excel, tá bom? Vamos lá, gente, avançando aqui no nosso conteúdo, gerando o arquivo para DIRF. Conferir, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Vou gerar o meu arquivo para poder mandar as minhas informações. O que eu preciso me atentar, gente? De ligar as minhas empresas em multiprocessamento.
Acredito que todo mundo utiliza essa rotina na folha, né? Mas vamos dar aquela relembrada. Com o meu usuário, eu entro no botão referência parâmetro e aí eu preciso vir aqui e ticar as minhas empresas em multiprocessamento para quando eu for gerar o meu arquivo, né, a gente conseguir trabalhar aí essas nossas informações para poder gerar o arquivo coletivo aí com todos os dados, tá? A Daniele perguntou onde verificamos a pensão. Dani, lá dentro de pensão tem uma tela valores de pensão para DIRF. Então você consegue gerar lá a sua conferência, tá bom? Então aqui, gente, preciso ligar as minhas empresas em multiprocessamento. Uma coisa que a gente tem que se atentar, para gerar matriz e filial no mesmo arquivo, lá em base de dados empresas, cadastro de empresas na aba de RAIS, CAGED e DIRF, eu vou informar a matriz como estabelecimento centralizador e nas filiais como estabelecimento centralizado, tá? E nas filiais a gente precisa indicar quem é a matriz. Eu acredito que vocês já tenham tudo isso bem configurado, tá? Mas só que aquela olhadinha falar, tá ok. Após finalizar a conferência, eu vou gerar o arquivo a ser validado na opção DIRF eletrônica. Então, onde eu gero o meu arquivo para eu poder enviar para a DIRF? Vou lá em processos anuais, DIRF eletrônica. Vou informar o ano referente à entrega da DIRF e o tipo como original. Lá tem um botão chamado RRA, que será utilizado caso a empresa tenha tido algum pagamento de rendimentos recebidos acumuladamente no exercício da entrega da DIRF. Normalmente, essas informações estão vinculadas a pagamentos de sindicatos. Então, se a gente tem valor que eu vou declarar lá, eu preciso indicar qual foi o número do processo com 20 dígitos. Caso não tenha, tem que solicitar para o sindicato, código do sindicato, né, o tipo de advogados, pessoa física ou jurídica, CPF, CNPJ, o nome e o valor pago, né, sobre essas informações, tá? Processando as informações aí do arquivo da DIRF. Vou informar o ano, o original, o código de recolhimento, né? Se a gente tem uma tabela única, normalmente a gente utiliza as informações daquilo que está acumulado lá na assistência médica, o RRA, né? Se a gente vai gravar rendimentos não tributáveis, se tem previdência complementar, confirmo. Ao confirmar o arquivo, será salvo com o nome da DIRF, o ano, a empresa, .txt, posso alterar no momento da gravação. Assim que eu gravo, ele dá uma mensagem que deve ser processado o programa analisador ou gerador da DIRF para validação do arquivo. E aí a Datamassi não tem suporte para programas de terceiros, tá? Gerado o arquivo da DIRF, para as nossas informações, eu vou ter que enviar para validação do arquivo através das informações e do programa gerador aí da DIRF, né? O que eu vou fazer? Todos os anos, né? Normalmente o programa ele também é atualizado, então eu preciso entrar lá no site da Receita Federal, na parte de download e pegar o aplicativo novo, tá bom? Então todos os anos ele libera o aplicativo e a gente precisa baixar na nossa empresa. Então eu vou entrar lá na tela de download do programa da DIRF, qual é a declaração, né? O programa atualizado conforme, né, as informações dos nossos dados, né, para a gente poder gerar e enviar e avançar com essas informações. No que eu vou avançando, baixando o aplicativo, normalmente ele coloca o íconezinho lá na nossa área de trabalho, né? Então, lá na nossa área de trabalho, a gente consegue ir trabalhando aí essas informações, clicar e fazer a transmissão. Quando a gente acessa o programa da DIRF, ele vai trazer uma tela, né, para constar os destaques que eles têm das nossas da versão, né? Então, após verificar os destaques, não quero mais ler, tem a opção não exibir a tela novamente para a gente, tá? Mas posso ir clicando em item por item e vendo aquilo que ele vai tratando como situação no nosso dia a dia.
Vou avançando, né, dentro da nossa tela e vou clicar em importar dados, né? No que eu clico em importar dados, eu vou localizar onde eu salvei o arquivo gerado pela folha de pagamento. Então, ele vai abrir a caixinha de pesquisa do arquivo, seleciono o arquivo. Quando a gente seleciona o arquivo, ele vai me demonstrar uma nova tela. Se eu tiver valores de assistência médica, eu preciso selecionar que eu efetuei pagamentos a plano privado de assistência médica, coletiva e empresarial. Senão vai dar erro lá na frente. Aí eu vou ter que voltar só para selecionar essa opção. Então, eu tenho que ticar se eu tive assistência médica aí vinculada e liberada dentro do meu processo, tá? Se eu tiver valores de pagamento feitos a residente ou domiciliados no exterior, será necessário acessar o analisador da DIRF e lançar os valores manualmente, tá? No momento da importação do arquivo, selecionar a opção de que efetuou pagamentos a residentes ou domiciliados no exterior, para que a tela de lançamento desses valores seja demonstrada, tá bom? Então, a gente tem como ir acompanhando aí essas informações também, tá? Após o processamento do arquivo, o aplicativo vai emitir um relatório com eventuais inconsistências. Vou analisar as inconsistências e corrigir no JIP, com isso todo o processo deve ser repetido, ou seja, após eu efetuar todas as correções, vou gerar novamente o arquivo dentro do JIP, excluir a importação anterior no aplicativo da DIRF e realizar uma nova importação daquele arquivo que foi corrigido, tá bom? Aí, assim que termina de importar, ele dá a indicação para mim, né, de quantos registros foram lidos, se tem erro, se tem aviso, e logo em seguida, gente, ele abre um relatório para a gente, né, com as opções dos erros que foram identificados dentro do processo. No manual que está disponível lá no portal do cliente, no site da Datamassi, e que até a Helenice colocou aí para a gente, que foi disponibilizado lá no grupo de suporte para quem está no WhatsApp, o material, a gente listou alguns possíveis erros apresentados ao importar o arquivo da DIRF e a solução para o mesmo, tá? Eu não detalhei todos os erros aqui, eu pontuei só 2, mas lá no material completo a gente tem mais opções. Então, por exemplo, se eu tiver o retorno de erro, layout do arquivo não atende às especificações da DIRF, qual é a solução? Verificar se eu estou na última versão e release da Datamassi. Né? Então, no sistema da Datamassi, eu também preciso estar com o release processado. E se o validador da DIRF também está no mais atual, porque às vezes eles liberam outras versões. Então, sempre bom dar essa olhadinha. Que outro erro que a gente pode ter? Indicador de plano privado de assistência médica coletiva empresarial igual a não. Os registros referentes aos planos privados de assistência à saúde não foram importados. Ao importar o arquivo do analisador, selecionar a opção de efetuar pagamentos. Porque se você tiver valores, mas você não colocou o flagzinho, dá erro, tá bom? E aí ele vai te trazer esse erro, dizendo que não importou a sua parte de assistência médica, tá? Então é importante aí a gente ficar atento a essa situação e lá a gente detalha outros tipos de situações que pode ser que a gente tenha apresentado ao importar um arquivo, tá bom? Finalizei todo o processo com o envio do validador pelo ReceitaNet, né? Eu estou kit com a minha obrigação de entrega da DIRF. Isso não quer dizer que às vezes eu preciso retificar e mandar um novo, né? Mas pelo menos a rotina ali dentro daquele prazo que a gente passou logo no início, 28/2/2023, até as 23h59, né? Então a gente tem que ter o envio dessas informações. Então, lá no site da Receita Federal, a gente também consegue ter este programa para poder fazer o envio dos dados, tá bom? A Silvia perguntou sobre pensão. Tem colaborador que paga 2 pensões no mês, 2 descontos distintos. O desconto no trabalhador é um só, Silvia. A conferência você consegue fazer por pensionista dentro do módulo de pensão, tá?
Rosângela perguntou: os valores do informe de rendimento da pensionista são alimentados com base nas informações da ficha financeira? O informe das pensionistas são alimentados com base nos valores da manutenção da DIRF dentro da pensão, tá bom? Porque na ficha é o valor do desconto do trabalhador. Lá na pensão é que tá rateado por pensionista, tá? Daniela perguntou: no caso de terceiros autônomos, tem que fazer algum procedimento diferente? Dani, se você tem autônomo e utiliza o módulo de terceiros dentro do sistema da Datamassi, lá a gente também tem uma tela de manutenção para a DIRF com rubricas próprias, né? Onde aí você vai ter que dar uma olhadinha lá nas rubricas, que você pode ter criado alguma nova, e fazer a conferência lá dentro do módulo de terceiros, tá bom? Agora, se for pessoa jurídica, é a outra área lá que manda, né? Aí é onde começa a briga entre DP, financeiro, contábil, né? Porque aí a gente alimentou alguns dados dentro da FD-REINF também. Então aí a gente precisa consolidar todas as informações para mandar um só, tá? Fátima, ainda não, tá? E-Social ainda não substituiu as informações da DIRF. A Fátima perguntou sobre as informações da DIRF. Avançando aqui no nosso conteúdo, gente. Eu já finalizei todos os meus processos? Não, eu ainda tenho um informe de rendimento. Eu preciso entregar um informe de rendimento pro meu trabalhador, né? Até para as pensionistas. Lá no módulo de pensão também gera o informe de rendimento para entregar para elas. Qual é o prazo que eu tenho para poder entregar informe de rendimento para o trabalhador? O mesmo prazo da entrega da DIRF. Então, assim, entreguei a DIRF 28/2, o informe de rendimento tem que chegar até o nosso trabalhador também no dia 28/2. E nós temos algumas formas de fazer a entrega desse informe de rendimento. Uma delas é entregar em papel ou enviar por e-mail. Se eu quero entregar em papel ou mandar por e-mail para o trabalhador, no próprio GIP eu consigo fazer isso, tá bom? Em processos anuais. Então, eu entro lá em processos anuais e eu tenho a rotina de informe de rendimento, que eu tenho a opção de disparar por e-mail ou fazer a impressão do papel, né? E aí eu faço a entrega desses dados, tá bom? Para o trabalhador. Uma outra opção que a gente também tem dentro dos aplicativos oferecidos pela Datamassi se porventura o cliente tiver o portal de colaboração do GRHnet ou o aplicativo MyDTM, ele pode disponibilizar o informe de rendimento para consulta do trabalhador nestes aplicativos também, né? Então, é só ele configurar dentro da central administrativa, liberar a opção. Dentro do GRHnet, por exemplo, criar as regras, né, do período da divulgação do documento. E aí, quando o trabalhador entrar no MyDTM dele pelo próprio celular, que ele vai lá na opção de informe de rendimento, ele vai mostrar o informe direto na tela, nos 3 pontinhos ali. Ele pode ou baixar o PDF no celular dele ou até mesmo encaminhar por e-mail para ele, tá? Ou para o contador, para quem vai fazer a declaração dele como pessoa física. No GRHnet a mesma coisa, né? A gente tem que dar acesso para ele a opção dentro do RH operacional, cargos e salários, imposto de renda. Ele vai demonstrar a informação em tela, como o trabalhador também pode imprimir, e aí ele manda para uma impressora, ou ele encaminha por e-mail para ele salva dentro do Google Drive dele, aí tanto faz. O importante é a gente cumprir o prazo de fazer a divulgação e a entrega e ter, né, esse documento naquele prazo também na mão do nosso trabalhador, tá? Eduardo perguntou em caso de imposto de renda de processo trabalhista direto no programa da Receita hoje, tá bom? Quem sabe com a entrada aí dos processos trabalhistas dentro do E-Social também a gente substitua até essa rotina, mas por enquanto ainda lanço lá, tá bom?